faça parte dessa luta também, participe disso. Então eu queria saber se antes, se melhorou, se como era, que você falasse um pouquinho da mídia quanto a isso. Ok. Bom, o que nós percebemos, pelo menos a minha visão em relação à questão da mídia, é que com o passar do tempo, houve sim uma melhora, certo? Só que, infelizmente, quando você coloca aqui que necessariamente não sou só a Romilda, não é só a Raimunda ou só a Ruth para fazer a cobrança, e sim todo o coletivo, porque a força ela é maior a partir do momento que estamos juntos, isso quer outras demandas. Ou seria, a mídia, ela coloca lá a novela, onde tem o rapaz, a moça negra, tal. Só que assim, sempre em papéis subordinados. Quando não subordinados, uma história que não termina bem, né? Nunca num personagem que tenha uma isenção, uma coisa favorável, uma coisa positiva, certo? E quando você questiona a mídia, como é o caso daquela, olha a cara da riqueza, seria para que exemplo mais explícito, ao mesmo tempo, esse humor é um humor degradante, mas a pessoa que está escrevendo esse personagem, eu vejo como um olhar crítico. Olha, você não dá atenção porque essa é a cara da população, a população brasileira. Só que essa imagem ela é distorcida porque alguns interesses por trás disso. Esse interesse financeiro, esse interesse consumista, porque a partir do momento em que se conscientiza a população não vai mais aceitar isso. E é o que eles não querem. Então, ao meu entender, houve uma evolução no sentido de que o número de negros e negras na mídia é maior. Mas muito ainda tem que se mudar, porque nós temos que conversar mais com os autores de novelas, com os autores de peças, apresentadores de programa, porque se você prestar atenção, no programa do Faustão, por exemplo, quando aparece lá o negro, é muito falando de questões sociais. E não exaltando o negro, não, porque olha, é um lutador, o cara sofreu, ralou. É verdade? É verdade. Só que é muito, olha, nós da Rede Globo somos a empresa, porque nós estamos ajudando aquela pessoa. É muito passando a imagem, mais uma vez, que o negro é coitadinho. Então, quando fala-se dessa conscientização, ela é uma conscientização do dia a dia. Seria o Tim no Rio de Janeiro, Abdias do Nascimento, ele é um dos pioneiros da militância do movimento negro, e lá na década de 60, 70, teve o Teatro Tim, Teatro Experimental do Negro, aonde ali ele atuava a educação popular. Além do teatro, ele alfabetizava. É toda uma preocupação de conscientização, e isso hoje não é valorizado. Não é e não é passado adiante. Então, o meu olhar em relação à mídia em si é que o consumismo, o capitalismo, ele faz com que essa consciência não chegue até o outro. Existe um bloqueio, existe uma manipulação, mas ainda temos muito que avançar. Só mais uma pergunta aqui. Aqueles, já que vocês estão com vergonha de vir aqui perguntar, pode levantar aí que eu vou passar escolhendo as perguntas, tá? Só coloca aí para quem quer pergunta, se é professor Raimundo, se é professor Milda, tá? E nós vamos para não prolongar muito, marcar aqui mais ou menos 2 minutos para cada resposta, tá? A aluna Heloísa, do segundo B, Heloísa Macena, sobre o sistema de cotas raciais. Muitas pessoas dizem que é um preconceito e outras dizem que não é. Qual é o posicionamento, opinião sobre isso, professora Raimunda? Eu prótese do joelho, da hipertensão. Olha, é um assunto que eu gosto muito. No
tempo da escravidão, o negro era proibido de ir à escola. Um fazendeiro, ou um senhor, assim, que quisesse botar na escola, né, o seu escravo, o seu escravizado, ele pagava uma multa, pagava um imposto do governo. Quando terminou a escravidão, o negro continuou ainda por algum tempo, aí eu não sei precisar quantos anos, proibido de ir à escola. Aquela escolinha que tem lá, que todo mundo que vai lá fazer os discursos, assim, não tem discriminação. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Eles param aí. Todos são iguais perante a lei, desde que respeitado o direito à vida, à segurança, à saúde, à educação e à propriedade. Eles falam que todos são iguais perante a lei, mas esses outros eles não falam. Quando libertou o escravo, eles foram começar a formar favela. Quem assistiu o Escravo Isaura, vou pedir mais um minuto. Quem assistiu o Escravo Isaura, no último capítulo, viu os italianos chegando, cantando, uns de carroça e outros estavam a pé, e o negro saindo com uma mochilinha nas costas, porque o negro era proibido de usar, o escravo era proibido de usar sapato, e o escravo tinha 2 parelhos de roupa por ano, então ele não tinha o que carregar, também não tinha para onde ir, e aí amontoou na periferia das cidades. Por isso eu sou a favor das cotas, porque nós temos que ter o direito de entrar na escola. Quando eu tinha 9 anos, a professora falou: quando você crescer, casa com um branco para não passar o que você está passando aqui. Que é quando a escola inteira, a escola que era rural, no 26 de agosto, me chamava de macaca-chica. Então, isso, para a gente, é importante que nós tenhamos a oportunidade hoje de estar na escola, de ocupar um espaço, aquele espaço que nos foi negado. E o branco, desde que veio para cá, que o português seja engaiolado ou seja solto, ele teve direito de ir à escola, porque veio com título de nobreza, ele veio podendo ir para a escola, e o negro não. Então hoje nós queremos um espaço para poder ir para a escola. Uma outra pergunta que não se identificou, mas tudo bem: o que é axé? Eu vou até ficar axé é isso, esse momento gostoso. Axé significa força, né? Muita força, muita paz, muita alegria. Axé para quem é do axé, amém para quem é do amém, saravá para quem é do saravá, paz de Cristo para quem é de paz de Cristo. Então, axé para nós significa força. Quando um olha para o outro e diz axé irmão, axé amigo, é uma salvação. E saravá também é um cumprimento. Ninguém perguntou, já vai lá. Em vez de eu falar bom dia, boa tarde, boa noite, eu chego e falo saravá. Durante a palestra, segundo esse nascer com o negócio do preconceito, a dona Raimunda, ela fez alguma citação. Eu queria saber o ponto de vista dela sobre isso, sobre nascer com preconceito ou não. Eu estava dizendo para a Romilda, porque Nelson Mandela falou que ninguém nasce racista. E eu estava dizendo para ela, na minha tese de doutorado, eu coloco lá que a gente nasce racista. Por quê? Para mim, a concepção ou o nascimento se dá quando o óvulo se encontra com o espermatozoide e não quando passa pela vagina. Tá? Então, naquela hora da concepção, assim não vai dar. Se vocês querem lanchar, bom lanche, mas deixa os outros escutarem, por favor. Quando há o ato sexual, tem a conjunção carnal e o óvulo encontra o espermatozoide, ali se forma o bebê, ali se forma a criança. Aí a mãe sai, vai para o supermercado, vai para o salão de beleza, vai para a faculdade, vem aqui para essa sala de aula, anda por aí afora.
o bebê está crescendo na barriga e está ouvindo. Ele está ouvindo. Eu perguntei para a psicóloga, né, porque eu sou só assistente social e advogada, então eu tinha fundamento científico. Eu fui perguntar para a psicóloga. Ela disse, não, tem fundamento, sim, o que você está dizendo. Aí o bebê passeia 9 meses. Quando ele nasce, ele já nasce com a mentalidade formada. Eu tenho uma sobrinha e quando ela nasceu, ela ia numa festa. Chegava lá, o dono da casa era preto, ela dizia assim, cocô, mamãe, cocô, e chorava, tinha que ir embora. Agora você acha que ela aprendeu isso na minha casa? Ela não aprendeu isso lá em casa, ela aprendeu isso nos lugares por onde a mãe dela passou. Por isso a minha teoria de que a gente nasce racista. E eu discordo do meu queridíssimo Nelson Mandela. Só, são 4 perguntas que tem aqui, eu vou fazer 2, depois eu faço as 2 e vamos encerrar, senão vai ficando cansativo, certo? Vocês têm também aqui, a gente vai fazer esse vender sem horário para ir embora, né? O horário delas. Eu não, deixei amanhã para vocês. Terminando o intervalo agora, né, o pessoal está subindo, 10 minutinhos vocês já descem, a gente responde as perguntas aqui. Uma das perguntas seria a seguinte: gostaria de saber qual religião que vocês seguem, das duas, né? Falem sobre ela, pois existem muitas pessoas que ainda têm preconceito pelas mesmas. A Brenda e a Ana Paula. Eu tinha falado lá embaixo, né, como eu estava conversando com uma turma pequena. Eu sou um bandista, graças a Deus. E a minha família já era espírita, mas eu respeito todas as religiões. Já fiz palestra na Igreja Universal, na Presbiteriana, já dei supervisão de estágio lá na Adventista do Sétimo Dia. Eu já passei por aí, me chama. Tinha uma novela que tinha uma musiquinha, né? Me chama que eu vou. Então assim, me chama que eu vou. Porque para mim Deus é um só. O que difere é a maneira de nós adorarmos a Deus. Bom, eu frequento a Igreja Católica, frequento as novenas da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas eu acredito na Umbanda, acredito no Candomblé, porque no meu entendimento, a religião pior, ela está dentro da gente, que são os nossos conceitos, né? Então, é isso, eu frequento a Igreja Católica, não sou raspada na Umbanda e nem no Candomblé, que é um ritual para que você possa, então, se denominar Umbanda ou Candomblé, mas eu acredito nessas religiões sim e respeito muito. Tanto é que hoje eu sou presidente do bloco Afro e Leão Moaê, que é um bloco que sai no carnaval falando do respeito das religiosidades de matrizes africanas. Mas na Umbanda a gente não tem raspagem, é do Candomblé que tem. É um ritual que tem no Candomblé. Eu não saberia explicar para vocês, mas que em determinado período você raspa, como dizia minha avó, o cucuruto aqui, faz que chamam de assentamento, faz algumas coisas lá que eu nunca vi, né, porque eu não faço parte. E a Romilda entende melhor que eu. Então, a raspagem, dentro da religião, você está nascendo. Você nasce, tanto é que o pai de santo ele vai ser o seu pai a partir daquele momento. Não que o pai biológico não seja, mas a partir do momento da raspagem, você está nascendo ali, você fica de preceito, que são alguns dias dentro de um quarto, onde você se recolhe para aquele momento da sua vida. E aí, a partir de então, você se denomina candomblessista, você é raspado, você cumpriu com todo o ritual. Como é que chama aquele quarto? Vou fazer duas perguntas aqui ao mesmo tempo. A última vai ser interessante, vou deixar bem por último. Vocês acham que o próprio Brasil impõe o preconceito colocando a cor parda nos formulários? Alex, do segundo ano, a professora Romilda.
E qual foi o motivo do dia 20 de novembro ser comemorado o Dia da Consciência Negra, Giovanni, segundo você? Ó, coisa boa! Tá direitinho aqui, hein? Tá presente de corpo e de alma, isso é bom. Então, gente, eu entendo o seguinte, que infelizmente por uma questão cultural ou de monopolização de um grupo muito menor que administra as nossas vidas no sentido capitalista. Quando eu digo isso é porque enquanto nós estamos aqui falando de direitos humanos, existe um grupo que está discutindo a nossa vida, como vai ser daqui a 20 anos. Né? E quanto mais perto, é o meu celular que está tocando, vou ignorá-lo, por favor, ignorem também. Quanto mais perto do perfil europeu, mais você é aceito. Então, essa cor parda, para mim também é uma forma de discriminar, sim. Mas é muito mais no sentido de monopolizar um certo segmento da sociedade do que exatamente fazer com que a pessoa se identifique meio que não se identifica. Porque, quando te chama de pardo, ou de morena, marrom bombom, chocolate, cravo e canela, são denominações dadas para a gente para nos afastar da nossa cultura e da nossa origem. Isso é muito explícito. Então, ou eu sou negra, ou eu não sou negra. Ou eu pertenço a essa etnia, ou eu não pertenço. É isso, é ponto. A partir do momento que tem lá, morena, cravo e canela, e enfim, isso é sim uma forma de discriminar e de fracionar, né? Criar grupos dentro de uma sociedade que não tem o porquê. Pelo menos no meu entendimento, não. Olha, então eu vou falar assim, a pergunta foi dirigida a ela, mas pardo. Então, os cartórios, os cartorários, né, quem trabalha lá no cartório, eles não tinham assim conhecimento e nem nada. E achavam que se chamasse de preto ou de negro seria humilhar a pessoa. Aí criaram lá o pardo. Aí o brasileiro gostou no censo, acho que se não me engano de 1910 acho que 1990, aí deixaram em aberto e perguntaram para as pessoas, cor, teve até violeta, teve cor de burro fugida. A pessoa prefere ser cor de burro fugido do que ser eu sou preta, eu sou negra. Então, falta de conhecimento. Isso porque colocaram 132 cores no censo. E agora acabou isso, né? Então, ainda fica o pardo. E aí, se você, por exemplo, olhar aqui, você é pardo. Mas pardo é o quê? Ou a gente é branco, ou a gente é negro, ou é amarelo. Antigamente tinha o vermelho, que era o índio americano, mas acabaram com esse lá nos Estados Unidos. Outra pergunta feita aqui, seria as duas também, né? A pergunta da minha de segundo A. Qual foi o motivo que levou vocês a começaram a cansar de sofrer preconceito e decidiram começar a agir para mudar isso? É o momento do Donbass, tem que militar. Então, teve uma aí que nós não respondemos, foi em relação ao 20 de novembro, né? Bom, nós não celebramos a morte de Zumbi. Nós celebramos o guerreiro, uma das pessoas que com muita dignidade ajudou a mudar a história desse país. Então, para nós, quando fala-se 20 de novembro, para nós é um dia de luta, é uma referência de luta, porque viver nesse país é uma luta constante, no nosso dia a dia. Mas é em novembro aonde nós contribuímos para que as pessoas reflitam mais, né? Porque está muito ligado ao dia 20 de novembro, mas hoje o movimento negro já se trabalha todo mês de novembro e todo ano. Nós trabalhamos o ano todo, mas no mês de novembro isso se torna mais explícito e a gente procura estar dando mais evidência aos nossos trabalhos. Mas a celebração, ela não é pela morte de Zumbi, mas sim pela luta, pela referência que ele nos é por conta da luta em relação ao nosso povo. Acho que a Romilda disse tudo. E
Nós começamos muito cedo, quando a gente começou a perceber, eu aos 9 anos, quando eu percebi que era diferente. E eu não sabia, né? Não sabia por que me chamavam de macaca, porque que tinha isso. Eu fui descobrir muitos anos mais tarde. Me chamavam de macaca porque eu incomodava. Eu sempre tive essa voz, né? Eu estou falando com o microfone. Mas se eu falar sem o microfone, vocês ouvem também, tá? E outra coisa, hoje já é fala de velha, mas até 5 anos atrás era muito mais possante a voz. Então na escola que eu estudava, naquele tempo não tinha microfone. Nós éramos 3 alunos que tínhamos condição de declamar, de cantar, de tudo, e todo mundo ouvia. Então todas as festas nós estávamos lá, né? E isso incomodava a barbaridade, mas naquela época eu não tinha essa consciência. Hoje a gente passa para vocês não começarem lá do Beabá, já começarem do Maria para frente. Pessoal, então é o seguinte, só para encerrar aqui para descer, eu ia pedir aqui para as alunas Clara e a Gélia pegarem aqui uma pequena lembrancinha de agradecimento à professora Raimunda, à professora Romilda e Ruth, vamos estar levando para você hoje. Aí eu levo lá na secretaria para você.